Gente do céu, eu precisei tirar uma das melhores cenas, uma das cenas mais dramáticas e icônicas do meu romance, eu precisei tirar dele. Bora lá, eu vou explicar pra você o que foi que aconteceu. Bem, essa é a minha jornada, né, do meu primeiro romance. Eu tô aqui compartilhando com você e hoje é dia 26 de junho. É importante falar sobre isso pra você entender que eu tô dentro do processo. Então, o que a gente tem, né? Um panorama geral, a gente já resumindo aqui, se você acabou de chegar por aqui. Eu sou Stefania Andrade, eu sou escritora, ghostwriter, mentora literária, trabalho há 15 anos já com literatura. No entanto, eu iniciei como escritora de livros infantis, muitos livros infantis, fui reconhecida, premiada, enfim, foi ótimo. Depois eu passei a ajudar pessoas, né? Ser mentora de pessoas para escrever os seus próprios livros, livros profissionais, livros para projetar a autoridade, elevar a carreira para um outro patamar. Mas no meio de tudo isso, em 2025, eu decidi que eu ia tirar os meus romances lá dos cadernos, tá? Então, há quase 10 anos, eu rascunho romances, porque sou uma leitora voraz de romances românticos, e aí eu iniciei a desenvolver um dos meus romances o ano passado, em 2025, mas em 2026 eu desisti dele, falei que não era com eles, com essa série que eu queria começar com uma série de livros medievais escoceses. Então a gente tem todo o universo, né, que Andrade que tá rolando, né? Então a gente tá falando de época de clãs, a gente tá em 1450, a gente tá falando de um outro tipo de romance, né? Para quem não conhece, a gente tem ali uma coisa muito mais rústica, a gente tem fortalezas, castelos, né? Uma outra era, casamentos por conveniência, casamento por ordem do rei e tudo mais. O fato é que o primeiro livro da série, ele ia ser o livro do Alec e da Lizzie, um casamento que foi ordenado pelo rei, ele, um laird escocês, sendo obrigado a casar com uma escocesa, que é meio escocesa, meio inglesa, sendo que os ingleses são arqui-inimigos, né, dos escoceses, eles acabaram de terminar uma guerra de décadas, né, então eles ainda se odeiam. E aí a Lizzie, ela não só, ela foi criada na Inglaterra e é filha de inglesa, como também o pai, que é escocês, é acusado de traição. Então, o rei, tentando tomar conta agora desse clã do pai da Lizzie, que é o Landus MacBride, ele vai ordenar que o Alec venha e se case com a Lizzie, e a partir do momento que o primeiro filho deles nascer, seja menino ou menina, ele passa então a atuar nesse clã também. Além do dele, ele vai ter um clã na fronteira agora. Beleza? Belezinha. Nós temos o Alec e ele tem 3 irmãos, então cada um dos livros vai ser sobre os irmãos. Os livros, eles são finalizados por si só e depois eles só fazem parte do mesmo cenário, mas cada um deles pode ser lido separadamente. Certo? Errado. Quando eu comecei a desenvolver esse primeiro livro, então eu tenho uma noção do geral, já sei tudo que vai rolar em cada um dos livros, mas eu fui desenvolver as cenas do primeiro livro e eu fiquei insana escrevendo todas as noites depois que minha filha dormia por um mês, exatamente um mês. Ao final desse um mês eu tive certeza que não dava para ser um livro único, porque como é que eu vou ter um livro de 500 páginas, 800 páginas, 1000 páginas, como é que vai ser isso? Então eu tinha decidido que seria uma duologia. Estava decidida, apesar do estranhamento, como é que o primeiro vai ser duologia, depois os outros vão ser... Mas olha, o fato é que estava decidido que era duologia. Eu até me comprometi com as minhas leitoras beta e selecionei as meninas e elas começaram a ler parte 1, parte 2 e eu fechando o livro 1 para depois escrever o livro 2, certo? Certo. Aí chega para mim um e-mail da Amazon falando sobre o prêmio Kindle, né, de literatura, que acontece todo ano, mas eu nunca pude participar porque é para quem escreve romance, desculpa, ficção. E aí, para quem escreve romance de forma geral. E aí, o que acontece? Eu não podia participar porque o livro tem que ser finalizado, não pode ser duologia, trilogia e tal. Aí ele tem que ser um livro único. Mas aí fiquei meio chateada, mas aí no dia seguinte falando com uma amiga, depois falando com a Mais, a minha sócia, ela falou, não tô entendendo que você quer fazer duologia, a gente não indica isso. Você como mentora de escrita não indica ninguém fazer duologia. Por quê? Eu falei, porque o livro vai ficar imenso. Ela falou, dê seu jeito e deixa imenso, faça o que tem que fazer. Gente, de um dia para o outro, aí eu fiz um vídeo no meu Instagram falando sobre isso, todo mundo mandando eu fazer livro único e falando, não importa o número de páginas, faça o livro único. E aí, gente, isso aconteceu tem quantos dias? Isso aconteceu tem um pouco mais de uma semana. Isso foi uma semana atrás
Uma semana atrás, eu decidi entre segunda e terça-feira da semana passada, entre 15 e 16 de junho, eu decidi que o livro não seria mais duologia e seria um livro único. E no meio disso tudo, meu marido fez uma cirurgia, eu precisei ficar no hospital com ele um tempo e tudo mais, enfim, estamos num momento caótico aqui na nossa casa. E aí, eu tinha, gente, que resolver esse BO. E como transformar uma duologia em livro único? Como? O primeiro grande problema não é a questão da extensão do livro em si, né? Porque o livro ele poderia ter 1000 páginas, né? Do ponto de vista logístico do livro físico não seria bacana, mas para o livro digital, sim. E aí, o maior problema aqui seria que eu precisava pensar nos arcos narrativos, no quantidade de clímax, até porque a gente teria um primeiro livro que iria terminar num mega clímax. Só que ia ser super para baixo, um clímax super down, a protagonista sofrendo muito. E aí depois já viria toda a parte para trazer a redenção. Mas, um pouco antes disso, tinha um outro clímax. Mas espera, gente, a gente não pode deixar o leitor tão desesperado. Eu não posso ter um monte de conflito um atrás do outro sem ter períodos de assentamento, períodos de... Então não pode ser só conflito, só conflito. Então eu precisei reorganizar como que estava o arco narrativo dessa história e dos protagonistas em especial. Então chegou um certo momento que eu falei, não, pera lá, mas se ele já confia nela, isso aqui já não cabe desse jeito. Não, mas se isso aqui aconteceu ontem, não deu tempo para acontecer isso amanhã. Então não vai ter esse tempo. Então o maior desafio de transformar a duologia num livro único é essa. Com certeza é essa. E é claro que, diante disso, o que eu precisei fazer? Eu precisei optar que em alguns momentos eu vou ter que fazer alguns cortes, então a gente tem como deixar a cena estendida depois para o pessoal ver cena estendida pelo digital e de repente não ter no livro físico, mas isso não é uma preocupação minha agora, eu só vou cortar o que for excesso mesmo, mas eu precisava tirar um dos conflitos intermediários, ou seja, um capítulo inteiro. Gente, um capítulo que tava um arraso, gente, mas com uma alta tensão. Olha, eu vou só te dizer que existia assim, penhasco e todo mundo e gente despencando penhasco, uma coisa louca. Mas não cabia. Não cabia essa cena, caberia se a gente tivesse uma duologia, trilogia, teria mais tempo para acontecer as outras coisas. Então, sim, eu precisei tirar não só a cena, mas o capítulo todo do livro. E aí deixar para um dos outros livros essa cena de uma outra forma, claro. E o que eu precisei fazer? Também reconfigurar a ordem do que acontece antes e depois, entende? Então, se eles se casaram no inverno e aí a invasão vai ser lá na primavera ou vai ser no próprio verão, o que vai acontecer? Então, as coisas precisavam estar encaixadas também na timeline, porque ela também vai mudar, certo? Então, isso que mudou. Então, foi com muita dor no coração. Eu passei uma noite inteira acordada, coisa que eu não fazia há muitos anos. Passei uma noite inteira acordada pensando nesse arco narrativo para poder desenvolver esse todo. E daí nos últimos dias eu fui fazendo isso aos pouquinhos. Então, hoje é um dia que eu vou sentar hoje à noite e nas próximas noites, porque até domingo, dia 28 de junho, eu pretendo estar com esse manuscrito pronto. Óbvio que para que as minhas leitoras beta continuem lendo, para que vá para revisão e tudo mais, mas é isso, né? Eu preciso finalizar isso. Até porque agora eu também já coloquei todos os spoilers, quer dizer, umas pequenas sementinhas de coisas que vão acontecer nos livros dos irmãos, já estão todos inseridos dentro do livro 1. Então, esse foi o motivo pelo qual eu tive que tirar uma cena maravilhosa dentro do meu livro dessa vez. Foi difícil, mas fazer o quê? Se você quiser acompanhar essa saga, não perca nenhum vídeo que eu tô colocando tudo aqui. Se inscreva já deixa o seu like, já deixa o seu comentário se você tá ansioso, ansiosa para ler esse romance. Bora!